Olá, minha gente, tudo bem? Vim aqui celebrar o aniversário de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Ele que nasceu no dia 11 de novembro de 1821 e faleceu no dia 9 de fevereiro de 1881. Nascido em Moscou, o escritor influenciou fortemente a literatura brasileira. A gente pode dizer isso porque Clarice Lispector afirmou ter lido, entre muitas outras literaturas, né, de romance cor-de-rosa feito para mocinhas, a Fyodor Dostoiévski. Então, essa afirmação Clarice faz na última entrevista ao jornalista Júlio Lerner. Essa entrevista foi concedida por Clarice antes da morte dela, que se deu no dia 10 de dezembro, melhor dizendo, dia 9 de dezembro, às vésperas de seu aniversário de 57 anos, que seria no dia 10 de dezembro de 1977. Essa entrevista só vai ser veiculada em fevereiro, no início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, salvo engano, pela TV Cultura, após a morte de Clarice, atendendo uma solicitação, um pedido dela. E ela cita Dostoiévski entre as suas leituras. O Júlio Lerner pergunta: o que foi que você leu, Clarice? O que você mencionaria, né, como leitura feita por você para criar essa sua literatura? Então, ela diz: eu misturei tudo, de romance cor-de-rosa feito para mocinhas a Dostoiévski. Então, é importante dizer que essa frase sempre ficou muito marcada na minha memória, né? Essa é uma entrevista muito emblemática. Clarice já estava doente, muito triste, não estava sozinha, porque sempre vivia cercada, né, por suas amizades, também pela secretária Olga, que estava sempre presente, a Olga Borelli, a amiga de Clarice, Nélida Pinhon, estava sempre também levando ela a passeios, e ela tinha uma rede de amigos que sempre a acompanhava, inclusive em restaurantes, onde ela realizava as entrevistas para a revista Manchete e tudo mais. Então, essas histórias são contadas em um livro, por exemplo, de entrevistas, né, que a amiga de Clarice também, Marina Colaçan, casada com Afonso Romano, também amigo de Clarice, transcreveram de uma entrevista que foi realizada por eles com Clarice e veiculada numa rádio. E esse livro, Conversa com Clarice, ele se chama apenas Com Clarice, é um livro que, traduzindo, né, transcrevendo essa entrevista, é bastante revelador dessa situação de Clarice, dessas confissões de Clarice em relação à literatura que a influenciou. A entrevista a Afonso Romano e Marina Colaçan não traz essa informação do Dostoiévski, mas traz uma Clarice mais leve, uma Clarice mais solta, que fala sobretudo dessa amizade que era pouco revelada com o Ariano Suassuna, com o Recife, com o Nordeste, ao qual ela voltava e ao qual ela revisitou. A cidade do Recife voltou a ser o ponto das atenções de Clarice em 1974, quando ela descobre aqui um grande amigo, né? Ele, primeiro jovem escritor, vai visitá-la no Rio de Janeiro, pede a ela que faça o prefácio do livro de estreia dele, ele chama Augusto Ferraz, e a partir disso surge uma amizade, uma troca de cartas, que vai levar a uma vinda de Clarice em 1976, a título de uma conferência sobre literatura contemporânea. Essa palestra, né, que Clarice vai dar no antigo prédio do Bandep, auditório do Banco Bandep, que era o Banco de Pernambuco, muito próximo, inclusive, à casa onde a família Lispector morou primeiramente, logo assim que chegou ao Recife, o sobrado 387, na Praça Maciel Pinheiro. Então, são registros importantes para que a gente veja que uma autora como Clarice, que influencia a psique, sobretudo brasileira, nesse momento, depois do centenário
de nascimento de Clarice, que foi comemorado a partir do ano passado, né, e que culmina agora no dia, às vésperas, né, desse início de 101 anos do nascimento de Clarice, que vai ser a partir do dia 10 de dezembro. Nós temos, então, do nascimento de Dostoiévski, 11 de novembro de 1821, nesta comemoração do seu bicentenário, 11 de novembro de 2021, um período de consagração, de confraternização, digamos assim, me escapa até a palavra, né? Mas de congraçamento, é isso que eu gostaria de dizer, de congraçamento entre as efemérides dessas duas grandes personalidades, desses dois grandes autores, esta autora e este autor, da literatura mundial. Então, é muito importante a gente celebrar esse congraçamento entre o bicentenário de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski e Clarice Lispector, né, que vai estar com o seu centenário de nascimento, culminando agora no dia 9 de dezembro. O Dostoiévski faz aniversário hoje, é para ele, então, que a gente dedica essa chama, essa vela acesa, para dizer que a literatura de Dostoiévski influenciou não apenas Clarice Lispector, mas nitidamente a gente percebe essa força, essa intensidade de um contato com o real, com a compaixão, o pathos compartilhado, também na literatura de Raimundo Carreiro. Então, que fique aqui registrado esse momento de congraçamento entre as efemérides, que são o centenário de nascimento de Clarice Lispector, no dia 10 de dezembro de 1920, nasce Clarice Lispector. É verdade que nasce na Ucrânia. Dostoiévski nasceu no dia 11 de novembro de 1821, portanto, um século, quase um século, né? 99 anos antes de Clarice Lispector, e alguns meses, mas ele vai, neste momento, congraçar com essa celebração da literatura de Clarice, que representa uma literatura brasileira, mas que, claro, é provável que traga entre as interseções que tem no seu DNA, não apenas as características da literatura feita no Nordeste pelos colegas, amigos de literatura nordestinos que a influenciaram, com os quais ela trocou muita informação, como Ariano Suassuna. Eu falava da entrevista que Clarice deu a Afonso Romano e Marina Colação, porque naquela entrevista o Afonso Romano diz: e Água Viva? Ela diz: bom, Água Viva eu não sei, né? Um livro que muita gente não gostou. Ele disse que, aí o Afonso Romano diz para ela: eu encontrei com Ariano Suassuna e ele diz que é o seu melhor. Ela disse: vixe, tem gente que acha que é o pior. Então, o vixe do Nordeste saiu ali de Clarice num momento epifânico, feliz. Então, aqui a gente vem celebrar o aniversário de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, ele que nasceu em, vou repetir, 11 de novembro de 1821, em Moscou, escreveu essa vasta obra, esse legado que deixa Dostoiévski amplo, de muitos romances memoráveis, né? Crime e Castigo é um dos quais eu posso falar mais apropriadamente, mas também há Memórias de um Homem do Subsolo, ou Lembranças da Casa Morta, é outro romance importante, Os Irmãos Karamazov. Crime e Castigo é o que eu falo com mais propriedade, mas O Duplo é uma obra que, de alguma maneira, o contato é um pouco maior também, mas assistindo aulas, a partir da leitura do professor Flávio Ricardo Vassoler, de quem eu vou ler, inclusive, um trechinho do livro Diário de um Escritor na Rússia, para vocês, para trazer esse ambiente da Rússia aqui, se a interface da máquina permitir, né, para que vocês possam experimentar um pouco da passagem do meu professor de literatura russa,
no país, né? E celebrar junto com a turma toda, todo mundo que faz parte da turma. Eu não vou mencionar especificamente o nome de ninguém, que é para não ser injusta, mas gostaria de deixar registrado aqui o meu apreço por todos os colegas da sala de aula. Então, vocês perdoem, inclusive, hoje eu estou com menos luzes que o costume, né? Estou aqui trazendo menos iluminação para vocês, mas vamos ver aqui se eu consigo, não poluindo tanto o vídeo, ler para vocês um momento sobre esse contato, né, do professor Ricardo Vassoler com a terra de seu autor maior, o Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Então, é nesse momento que exatamente ele vai estar falando sobre a passagem dele por Moscou, que eu quero trazer para vocês, né? Ele esteve em várias cidades, Leningrado, mas aqui está, Moscou, nas cercâneas de Lubyanka. Então, eu vou ler para vocês. Saturno devorando a um de seus filhos. Moscou, 18 de junho de 2018. Foi quando ele esteve na Rússia, porque lá também aconteceram eu acho melhor até ler aqui do começo. O Diário do Escritor na Rússia, do escritor paulista e russófilo Flávio Ricardo Vassoler, nos levam a uma viagem literária e histórica, política e filosófica, com a sensibilidade, inteligência e erudição de seus olhos. Conhecemos a Rússia épica e messiânica dos escritores Fyodor Dostoiévski e Lev Tolstói. A Rússia em ebulição, borboleta de asas de aço, da dinastia Romanov e dos revolucionários Vladimir Lenin, Lev Trotsky, Joseph Stalin, a Rússia patibular do poeta Vladimir Mayakovsky e dos escritores dissidentes soviéticos Boris Pasternak e Alexander Solzhenitsyn. A Rússia aeroespacial e atômica do cosmonauta Yuri Gagarin e do físico nuclear Andrei Sakharov. A Rússia entre escombros de Mikhail Gorbachev. É difícil pronunciar no russo original, né, minha gente? O último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. A Rússia nacional ortodoxa do presidente Vladimir Putin, neo-tsar, casado com o poder até que a morte os separe, essa frase entre aspas, conforme a sentença espirituosa e tragicômica de Vassoler. Composto em pleno território russo durante a Copa do Mundo de 2018, por textos que caminham nas fronteiras entre crônica, ficção e ensaio, o nomadismo do Diário de um Escritor na Rússia nos faz viajar do Kremlin, encravado no coração de Moscou, à Avenida Nevsky, principal artéria de São Petersburgo, e desse caminho dileto do homem do subsolo, de Dostoiévski, do bunker atômico de Nizhny Novgorod, as alamedas prussiano-soviéticas de Kaliningrado, antiga Königsberg, que testemunharam as perambulações do filósofo Immanuel Kant, das igrejas ortodoxas e mesquitas de Kazan, a Dacha de Stalin, à beira do Mar Negro, em Sochi, em Saransky, cidade exílio do crítico literário e filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin. Nossa, como a gente ama Mikhail Bakhtin, porque são tantas as informações importantes, tanta reconstrução da teoria, da maneira de enxergar as línguas, né, e a literatura a partir da obra de Mikhail Bakhtin. Ele que faz um estudo na obra de Dostoiévski também. Ao arco-íris de frutas e sabores do mercado central de Rostov sobre o Don, do bunker de Stalin em Samara, a quase capital soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade barricada de Stalingrado,
atual Volgogrado, onde o curso da Grande Guerra Patriótica começou a ser revertido em favor do Exército Vermelho. Com o patos próprio das personagens dostoiévskianas, Flávio Ricardo Vassoler nos apresenta histórias e histórias líricas, viscerais e multifacetadas a partir do país cujos sonhos e pesadelos moldaram o transcurso do século XX. Quem escreveu foi Ieda Lemberstein, não sei pronunciar, mas ela é doutora em literatura brasileira pela FEFELESH USP, com pós-doutorado no IEB e na BBN USP. O curso da FEFELESH foi também o que o professor Flávio Ricardo Vassoler informa ter cursado. Então, eu fiquei muito impactada quando ele comentou essa experiência, né? Eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês em sala de aula, aliás, está no livro didático de vocês, a imagem do quadro, né? Saturno devorando os próprios filhos. Então, esse quadro de uma coloração semelhante a dessa imagem que a gente tem aqui, né? O quadro... Agora, impressionante como, às vezes, foge, né, o nome do autor, mas, no caso do quadro de Devorando Saturno, é um quadro de... Deixe-me lembrar aqui agora, minha gente. Poxa vida. Devorando os filhos. Saturno devorando os próprios filhos. É um quadro muito impactante de Francisco Goya, ele que é um pintor espanhol, nascido em 1819, falecido no início do século XX, né? Então, Francisco Goya, autor desse quadro magnífico, que impactou muito a vida do Flávio Ricardo Vassoler, que é aqui o autor desses textos sobre o diário de um escritor na Rússia, um livro publicado pela editora Edra em 2018, né, após a viagem dele de 2018. Então, eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Eu espero que vocês me perdoem essa aparente falta de organização, mas, ao final, a nossa experiência é de realmente muita intensidade, muita... também transtorno com esse convívio com as dores do real. Então, Saturno devorando a um de seus filhos, é uma pergunta, Moscou, 18 de junho de 2018, nas cercânias da Lubyanka, praça onde fica o prédio que já abrigou o terrível KGB, o Comitê de Segurança do Estado, encontra uma taverna que mais parece um bunker, 13 degraus abaixo do nível da calçada. A porta de entrada, espessa e enferrujada, desvela um ambiente esfumaçado e de teto baixo. A névoa dos cigarros e charutos fica dando volteios letárgicos, como se por aqui o tempo tivesse sido coagulado. A iluminação, algo trôpega, só se projeta, de fato, sobre as mesas de bilhar. O choque das bolas só não é mais recorrente do que os tragos cabisbaixos e melancólicos dos bêbados, que parecem ter saído de uma tela em um canto da taverna, entreouço dois velhos, ambos com a voz rouca, porém enérgica, em uma discussão acalorada. Estreito os olhos para conseguir discerni-los, mas a penumbra só me deixa entrever a barba longa e desgrenhada de um e parte da careca que o outro tenta escamotear com aquilo que parece ser, talvez um dia tenha até sido, uma boina. Só chega até mim com mais vivacidade o brilho da borda dos muitos copos
uísque ou conhaque? Quando aprumo os ouvidos, no entanto, consigo escutá-los bem. Pego o bonde andando, mas ainda assim tento capturar a discussão, como se eu mesmo dela estivesse participando, como se, a bem dizer, eu mesmo estivesse me engalfinhando com o Vladimir, o barbudo, e Stragon, o careca. A falta dos nomes reais, que eu jamais vou descobrir, chamemos-los assim. Os fragmentos que você lerá a seguir procuram dar algum tipo de ordem e, quiçá, sentido ao caos de colocações, acusações, réplicas e tréplicas que Vladimir e Stragon arremessam e empilham como os escombros de uma época a que eles, sem saber como, acabaram sobrevivendo. Vladimir diz primeiro: me responda, camarada. Vamos, Lenin e Stalin foram políticos ou cientistas? Stalin. Revolucionários. Vladimirovich, eis o que eles de fato foram. Vladimirovich. Ora, Stalin, deixe lá de nostalgia depois de tanta birita e pare de coçar esse cucuruto, isso me dá aflição. Agora ouça, quem afirma que Lenin e Stalin foram políticos se lembra da virtude que a dupla dinâmica demonstrou para aproveitar da fortuna e levar a cabo a revolução. Quem afirma que ambos foram cientistas pensa sobre a nova política econômica de Lenin e sobre os planos quinquenais de Stalin como a base para a modernização da Rússia. Stragon responde: não à toa Stalin bem pôde dizer, abre aspas para Stalin, da Revolução até o meu reinado, a Rússia passou do arado de ferro à bomba atômica. Fecha aspas. Vladimir, quanto a isso, Stragon, nós concordamos inteiramente. Muito embora Stalin, com ainda mais autoridade nesse quesito, também sentenciasse o único local da plena concórdia, aspas aqui, certo, para o Estado, é o cemitério. Stragon, por falar no defunto Vladimirovich, você ainda não o enterrou? Afinal, Lenin e Stalin foram políticos ou cientistas? Vladimir responde: políticos, camaradas, sem dúvida. Se Lenin e Stalin tivessem sido cientistas, meu caro, eles teriam feito seus experimentos primeiramente com ratinhos de laboratório. Stragon responde: foi tudo tão trágico assim? Vladimir: devem ser os mesmos que sabem que o fundo do poço é o refúgio dos otimistas. Vladimir: é por isso que eu digo que Chekhov sabia das coisas. O ceticismo, dramaturgo, né, minha gente? Anton Chekhov é cirúrgico. Abre aspas para Anton Chekhov. As massas sempre tendem ao antropomorfismo na religião e na moral, e gostam mais de tudo aquilo, de tudo daqueles ídolos que têm as mesmas fraquezas que elas. Vou repetir, ficou confuso. Abre aspas para Anton Chekhov, autor de A Gaivota e as Três Irmãs, né? As massas sempre tendem ao antropomorfismo na religião e na moral, e gostam mais do que tudo daqueles ídolos que têm as mesmas fraquezas que elas. Stragon, quanta resignação, hein? Vladimir: não, camarada, quanta lucidez. Stragon: e quanto a Khrushchev? Vladimir: o que é que tem o velho Nikita Beberrão e Bonduriga? Stragon: aquele famigerado 20º Congresso do Partido em 56, ele botou as asinhas de fora e ousou dizer, com a exasperação que lhe era peculiar, que Stalin tinha sido responsável pela perseguição, aprisionamento e morte de milhões de russos. Vladimir: imagine o silêncio no Soviete Supremo, camarada, enquanto Khrushchev inventava a roda para todos aqueles cúmplices. Stragon responde: silêncio? Coisa nenhuma, Vladimir.
Vladimirovich. Coisa nenhuma, Vladimirovich. Súbito, algum lunático anônimo pega carona na coragem do velho Nikita e o interpela com o dedo em riste. Ora, camarada Khrushchev, só agora essa revelação vem à tona? O camarada não sabia disso antes? Por que esperar pela morte de Stalin para exumar os cadáveres? Vladimir, eita. O eita é bem nordestino, né, minha gente? E o que foi que Khrushchev fez? Stalin, com a mesma exasperação ferina de seu padrinho político, ninguém mais, ninguém menos que o bigodudo Joseph Stalin, Khrushchev começa a vociferar. Mas quem foi que disse isso? Apareça, vamos! Quem foi que disse isso? Quem foi? Vladimir. Mas, camarada, vamos lá, você acha mesmo que é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos? Stalin. Só consigo te responder como Tolstói certa vez respondeu para Gorky. E o que foi que ele disse? O revolucionário Gorky, com o patos que lhe era próprio, só fazia argumentar e gesticular a favor da queima da plantação, a terra arrasada, para que sobre as cinzas e os escombros do passado arcaico os novos frutos despontassem sem teias ou amarras. Gorky reverberava o Bazarov de Turgenev, para quem apenas a negação mais contumaz de toda e qualquer tradição alçaria a utopia para além da inexistência do Éden. Para Gorky, a imagem da sociedade igualitária e emancipada coincidia com a liberdade irrestrita da águia, o voo nômade do predador que não tem raízes e que, por sua vez, também não tem quaisquer predadores. Vladimir. E o que foi que Tolstói redarguiu? Enquanto Gorky argumentava e gesticulava com requintes de paixão, intensificados por seu período na Itália, Tolstói só fazia confiar a barbona branca ainda mais desgrenhada do que a sua. Vladimirovich, súbito, ele estanca a mão direita à altura do queixo e pergunta para Gorky. Quer dizer que a liberdade se assemelha ao voo indômito e sem raízes da águia? Assim que o Gorky exclama o seu sim, supostamente triunfal, o semblante de Tolstói se transfigura com a sabedoria do oráculo para redarguir. Só não esqueça, meu caro, de que até mesmo os pássaros fazem ninhos. Vladimir, agora é pensativo, imagino eu, né, diz. Aí essa foi bonita e doeu, mas que chicotada. Stalin, não foi? Vladimir. Mas, na verdade, camarada, você e Tolstói estão parecendo aquela bela alma de que Hegel falou certa vez. Aquela alma pura que, para permanecer bela, procura manter a devida distância do charco da vida real. Ora, é claro que, assim como o aristocrata Tolstói, essa alma pura e bela tem o privilégio de não precisar sujar as mãos e os pés com o chão sofrido da vida. Quando a história é analisada a partir da estufa do escritor pensador, para sermos mais precisos. Quando a história é vislumbrada a partir do cume longínquo sobre o qual Jesus Cristo proferiu o Sermão da Montanha, o mundo parece despontar, ora como o reino da concórdia, ora como a outra face que se oferece ao inimigo a quem devemos perdoar. Mas, camarada, nós não devemos esquecer a máxima do revolucionário Saint-Just, para quem ninguém governa sem culpa. Lembre-se, meu caro, de que Saint-Just forjou essa máxima ao lado da verdadeira parteira da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, a guilhotina. Estragam. Ora, Vladimir Vladimirovich, se bem me lembro, Saint-Just não acabou sendo abortado pelo mesmo útero que o pariu? Afinal, se ninguém governa sem culpa, a culpa também pode decapitar aqueles com que ela governa.
Por sinal, e em tempo, todo esse papo sobre incesto, canibalismo político e histórico, me levou ao meu quadro favorito, Saturno devorando a um de seus filhos, Vladimir. Bigóia, né, minha gente? Agora sim, o nome escapa na hora, isso é terrível. Vladimir. Ora, camarada, quer dizer então que você corrobora com a denúncia de Francisco Goya contra os fuzilamentos supostamente antimonarquistas, mas na verdade sumários, vingativos e reacionários, foram levados a cabo pelas tropas republicanas e libertárias de Napoleão, quando o espanhol pintou 3 de maio de 1808, em Madrid? Traga-me concluir. Vladimir Vladimirovich, me responda. Se você soubesse que a Revolução Francesa culminaria no terror e no imperialismo napoleônico, que a Revolução Russa culminaria no totalitarismo stalinista e na escravidão do Gulag, e que o ímpeto democrático após o colapso da nossa União Soviética culminaria no neotzarismo de Vladimir Putin, você não diria que o 3 de maio de 1808, em Madrid, ao fim e ao cabo, sempre culmina em Saturno devorando um de seus filhos? Próximo capítulo, minha gente, chama-se Queres Paz? Prepara-te para a guerra. E assim, estamos aqui homenageando duplamente os dois aniversariantes. Pronto, agora deu para mostrar. Flávio Ricardo Vassoler, autor de Diário de um Escritor na Rússia, livro publicado pela editora Edra. E o querido, amado Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, a quem agora eu uso acariciar o rosto de maneira memorável. Imagina. Vou dizer para vocês, vamos celebrar o aniversário de Dostoiévski, esse humanista, esse homem, a quem eu posso colocar também a mão no ombro, assim, agora, e dizer para vocês que a emoção é grande. Até a próxima aula, e parabéns, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski.